Muitas vezes damos desculpas para a nossa infidelidade a Deus. Dizemos assim: Ah, Senhor, eu não sou fiel por causa da família que eu pertenço. Ah, Senhor, eu não sou fiel por causa da faculdade que eu frequento. Ah, Senhor, eu não sou fiel por causa do ambiente da minha rua, do meu trabalho, enfim. A gente dá desculpas para Deus. Mas no programa de hoje eu quero analisar a vida de um homem que vivia em um ambiente muito difícil de ser fiel, mas era muito fiel a Deus. Quer acompanhar comigo essa história? Então não sai daí, porque está apenas começando o seu programa Fé para Hoje. Antes de continuarmos a nossa conversa, eu quero te dar um presente. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. É um estudo bíblico em formato de revista, com 16 temas muito bem estudados, muito bem editados, com muita ilustração. É uma revista que vale a pena ter aí na sua casa e, mais do que isso, vale a pena estudar a Bíblia através dela. E ela vai para a sua casa de graça, porque os Anjos da Esperança já pagaram os custos dessa revista e eu aproveito para agradecer a você que é Anjo da Esperança. E se você quer essa revista, basta ligar para a gente, operadora 12 21 27 31 21, está aparecendo aí na sua tela. Você liga no horário comercial, a equipe da Escola Bíblica vai atender você, vai fazer um breve cadastro e vai enviar para sua casa sem custo algum. É um presente nosso do Fé para Hoje, da TV Novo Tempo, para você. Pede e vai chegar na sua casa. Todos nós temos um personagem bíblico preferido, não é? A gente até excetua Jesus porque ficaria muito injusto comparar Jesus com os outros personagens bíblicos. Mas excetuando Jesus, eu tenho também um personagem bíblico preferido, é Jó. Na verdade, o livro de Jó é o meu livro preferido na Bíblia. Eu já dediquei muito tempo para estudar esse trecho da Bíblia, versículo por versículo. Por várias semanas eu me dediquei ao livro de Jó e tem muita riqueza aqui. Mas no programa de hoje eu quero me deter no versículo 1. Isso mesmo, nós vamos fazer um programa inteiro sobre um versículo de Jó, porque tem uma riqueza tremenda. Leia comigo, Jó capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Se você ler esse texto de maneira displicente, você vai achar que é só a introdução da história de um homem que viveu há muito tempo. Mas não é. Moisés, que é o escritor do livro, escolheu cada palavra com muito cuidado, porque ele queria descrever toda a grandeza desse homem. E aqui nesse versículo tem uma mensagem gigante e nós vamos nos aprofundar nesse tema ao longo do nosso programa. Não temos informações conclusivas sobre a árvore genealógica de Jó. Alguns defendem que Jó era filho de Issacar, de acordo com Gênesis 46:13. Portanto, Jacó era seu avô. Mas não podemos afirmar isso de forma categórica. Esse homem chamado Jó vivia na terra de Uz, e essa informação não é apenas um adendo geográfico ao texto. Há lições preciosas aqui. Não podemos afirmar com certeza aonde ficava a terra de Uz. Em Gênesis 22:21, Uz aparece como filho de Naor, o irmão de Abraão, o que pode sugerir que esta terra ficava a leste da Palestina e a norte de Edom. Existem pelo menos 4 teorias para a sua localização. A primeira é essa que citei anteriormente. Ela está baseada no texto de Lamentações 4:21, que diz: Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas nas terras de Uz. O cálice passará também para ti, embebedar-te-ás e te encobrirás. A segunda possibilidade está ligada à tradução da Septuaginta. Essa versão bíblica traduz Uz como Auzites,
que se diz ser uma área na parte norte do deserto da Arábia, entre a Palestina e o rio Eufrates. Uma terceira posição para a localização da terra se liga a tradições preservadas pelos árabes, que colocavam Uz nas vizinhanças de Damasco, em realidade numa área de 65 quilômetros a sudoeste de Damasco, onde ainda se mantém o nome de Deir Eyyub, perpetuando o nome de Jó. A quarta explicação defende que, caso se assuma a posição de que Moisés seja o autor do livro, a posição geográfica dele talvez tenha sido em relação ao Egito ou Midian e não à Palestina. Seja qual for a versão geográfica a respeito da cidade de Uz, a verdade é que aquela cidade ficava fora do território do povo de Deus. Portanto, era uma cidade que não facilitava a vida de alguém que queria ser fiel a Deus. Pelo contrário, as práticas de Uz eram contrárias àquilo que Deus defendia, que Deus ensinava. Existiam práticas pagãs que dificultavam a vida de alguém que queria seguir aquilo que Deus ensinava. Portanto, Jó era fiel dentro de um lugar muito difícil de ser fiel, que era a cidade de Uz. Aliás, quando a gente pensa em Jó, a gente vê uma pessoa que não seguia a vida cristã a partir das suas emoções. Ele seguia a vida cristã a partir dos princípios da vida cristã, os princípios de Deus. E aqui já tem uma lição muito grande para a gente. Porque não importa se você vive em Uz, se você vive em São Paulo, em Belo Horizonte ou em qualquer outra cidade do Brasil ou do mundo. O que importa é se os princípios de Deus estão em você. Mas quando a gente analisa a vida de Jó, nós aprendemos várias coisas e eu quero listá-las ao longo dos próximos minutos. Morar em uma cidade, bairro ou rua onde ninguém serve a Deus não pode servir de desculpas para que levemos uma vida fraca nos princípios divinos. Nós não podemos fraquejar na fé, ainda que estejamos sozinhos na prática da fidelidade. Mesmo que seja só você de cristão em sua casa, faculdade ou trabalho, lembre-se de Jó. Unido a Deus, como ele estava, você pode conseguir. Se Jó conseguiu ser fiel mesmo sendo apenas um homem, nós também podemos. As nossas propensões para o mal não precisam nos vencer. Mesmo tendo a natureza humana pecadora, podemos ter vitórias sobre o pecado. Nós vivemos em um lugar hostil ao Evangelho. O mundo não ama a Deus. Aliás, servir a Deus é uma atitude contrária à filosofia de vida deste planeta dominado por Satanás. Porém, nunca esqueça, havia um homem na terra de Uz, chamado Jó. Nós devemos ser homens e mulheres, crianças e jovens na terra de Uz. A primeira característica de Jó apresentada no capítulo 1, versículo 1, é que ele era íntegro. A palavra íntegro é a tradução da palavra hebraica tam, que significa inteiro, completo. Em algumas partes da Bíblia, essa palavra é traduzida como perfeito, mas o sentido dela, que se aproxima mais de nós, talvez seja o sentido de maduro. Jó era maduro, era inteiro, era completo na sua vida cristã. Ele não estava incompleto para aquele momento da sua caminhada cristã. Quando a Bíblia fala de perfeição, ela está falando, na maioria das vezes, de maturidade cristã. Mas eu quero te explicar melhor esse conceito de maturidade cristã, de perfeição ao longo da caminhada, através de um exemplo. Me lembro quando meu filho tinha 6 meses de idade. Ele era perfeito, ou seja, ele já conseguia fazer tudo o que uma criança de 6 meses de idade deveria fazer. Estava começando a se arrastar pelo chão, quase engatinhando. Quando ele nasceu, a médica disse que ele era perfeito, embora ele não conseguisse abrir os olhos com tanta facilidade, não interagisse conosco, fosse quase careca e não conseguisse se deslocar dentro do berço. Mesmo assim, ele era perfeito para uma criança recém-nascida. Se daqui a 4 anos e meio
ele continuar se arrastando pelo chão e sem falar nenhuma palavra inteligível, já não poderemos mais dizer que ele é perfeito. Se quando ele tiver 18 anos continuar fazendo xixi na cama e querendo comer papinha de neném, também não poderemos dizer que ele está perfeito. Porém, se aos 18 anos ele for um homem sadio, entrando na faculdade e com muito vigor físico para as atividades esportivas, então poderei dizer que meu filho é perfeito. Eu acredito que agora ficou mais claro esse conceito de perfeição ou de integridade na Bíblia, não é? Perfeição ou maturidade cristã é quando você está de acordo com a sua idade espiritual. Ou seja, se você já tem 10 anos de cristianismo, você tem maturidade suficiente e equivalente a 10 anos de cristianismo, e assim por diante. Aliás, o apóstolo Paulo enfrentou cristãos que não estavam maduros, que não estavam perfeitos, ou seja, não tinham um conhecimento de acordo com a sua idade espiritual. Eu quero ler para você o que está em Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 12, que diz assim. Aliás, no capítulo 5, a partir do versículo 12, que diz assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Você percebeu o que Paulo escreveu aqui em Hebreus? Ele está dizendo assim: vocês já deveriam ser maduros pelo tempo que têm de cristianismo, mas ainda estão precisando de comida de criança. Na verdade, na Bíblia, Deus espera que a gente vá amadurecendo espiritualmente à medida que o tempo vai passando. E Jó era um homem íntegro, perfeito, maduro. Quando a Bíblia diz que Jó era íntegro, está dizendo que ele não parava de crescer. A vida espiritual dele combinava com o que escreveu o autor de Provérbios. A vereda dos justos é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Provérbios 4:18. Nós não podemos cobrar de uma pessoa recém-batizada ou que está entrando em contato com o Evangelho há pouco tempo que ela tenha a maturidade cristã de alguém com muita experiência no cristianismo. Seguindo o mesmo raciocínio, não podemos nos conformar com alguém que tem anos de vivência na igreja e, como Paulo escreveu, ainda precisa de leite espiritual, ao invés de se alimentar com comida sólida. Infelizmente, na minha vida como pastor, eu já encontrei dois extremos em relação a essa questão da maturidade cristã. Um extremo são aqueles que cobram dos recém-convertidos uma postura, um conhecimento de alguém que tem muito tempo de vivência cristã. Veja, quando a gente pega alguém que se converteu há pouco tempo e cobra dele coisas e maturidade de alguém que já vive muito tempo no cristianismo, é como se nós estivéssemos cobrando de uma criança de 6 meses o comportamento de um adulto de 18 anos. No outro extremo estão aquelas pessoas que já têm muito tempo de cristianismo e não amadureceram, ainda se comportam como crianças. É como se nós tivéssemos uma pessoa de 18 anos se comportando como uma criança de 2 anos. Esses extremos estão fora do plano de Deus para o cristão. O cristão deve viver de acordo com a sua idade espiritual, amadurecendo dia após dia. Aliás, Deus espera isso de mim e de você. E aí eu te pergunto, você é perfeito? Ou seja, você é maduro para a sua idade cristã? A segunda característica apresentada pelo texto a respeito de Jó é que ele é reto. A palavra reto é a tradução da palavra iachá do hebraico, que significa justo, correto, aquele que faz as coisas de maneira certa. Ou seja, Jó era muito diferente das pessoas que viviam ao seu redor,
e bastante diferente de muitas pessoas que vivem aqui no nosso período, não é? Porque Jó tem uma característica que é muito valorizada por aqueles que são de Jesus. Ele era justo, correto, ele fazia as coisas certas, ele não dava jeitinho, ele não era desonesto, ele não tratava com corrupção, ele era correto, ou, como a Bíblia traduz, reto. Há alguns anos, o Brasil passou por um período ímpar na história política do Brasil. É verdade que a corrupção está presente nas relações políticas do nosso país desde que ele era uma colônia portuguesa. Porém, nesses últimos anos, descobre-se um escândalo atrás do outro. São milhões e milhões de reais que deixam de ser investidos em melhorias para o país para irem direto para o bolso de alguns. Muitos protestos são feitos contra a corrupção em todo o território nacional. Porém, muitos dos que estão reclamando fazem corrupção em níveis menores. Certa vez, estava assistindo um telejornal e uma imagem me chamou muito a atenção. Um caminhão de alimentos tombou em uma estrada do país e as pessoas que moravam perto do local do acidente correram em direção ao caminhão, mas não para socorrer o motorista. Correram para saquear a mercadoria do veículo. Vivemos em um país no qual dar um jeitinho virou uma marca registrada da nossa gente. As pessoas furam fila, subornam o guarda de trânsito para não receber multa, pagam meia entrada com a carteira de estudante de outra pessoa, não devolvem o troco que recebem a mais, mas querem cobrar honestidade dos políticos. Quem rouba milhões ou quem rouba poucos reais são desonestos do mesmo jeito. Deus fez um elogio a Jó em relação à sua retidão, porque Jó não negociava a sua honestidade. Jó não dava jeitinho para os seus negócios, ele fazia as coisas de acordo com o que deveria ser feito, especialmente na classe social a qual Jó pertencia. Ele era rico, na verdade a Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente. E infelizmente nós encontramos algumas pessoas dentro da classe social mais alta que praticam extorsão com seus funcionários, não pagam o que é justo, às vezes enriquecem por causa de desonestidade, e tudo isso é condenado por Deus. Aliás, tem um texto aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 37, que diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, Deus espera que a nossa palavra seja uma e que aquilo que a gente fale, a gente cumpra e que as leis sejam cumpridas, os impostos sejam pagos, enfim, que nós sejamos exemplos de honestidade, assim como Jó era. A próxima característica de Jó era o seu temor a Deus. E o que é temer a Deus? Se você faz um estudo ao longo da Bíblia, você vai descobrir que temer a Deus é obedecer os seus mandamentos, é respeitá-lo, é ter devoção para com Ele. No caso de Jó, essa devoção a Deus, ou esse temor a Deus, era um contraste com aqueles que adoravam as divindades, que eram as outras divindades que eram adoradas ali naquela região de Uz. Jó era um contraste de fidelidade em um mundo de infidelidade. E aqui eu vejo um exemplo muito forte para nós, porque nas cidades onde nós vivemos há muita infidelidade, há muita gente que está fazendo o contrário do que Deus pede, mas nós podemos e devemos ser um exemplo de honestidade, um exemplo de temor a Deus, de obediência. Aliás, tem um texto aqui de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, um texto também de Paulo, que diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a vontade do Pai, do nosso Senhor, é que a gente não tenha a mesma forma do mundo. É isso que Paulo queria dizer ao falar: não se conformem com o mundo,
Portanto, se o mundo não teme a Deus, nós temeremos. Se o mundo não obedece aos mandamentos, nós obedeceremos, porque nós queremos ser, tal qual Jó, fiéis a Deus. O quadro do cristianismo moderno não é algo agradável de se ver. Muitos religiosos usam sua influência para ganhar muito dinheiro, se aproveitando das pessoas que perderam a noção da teologia e estão apenas interessadas nos benefícios que podem receber de Deus. Só existe teologia da prosperidade porque há milhares de pessoas interessadas em serem mais felizes na terra do que no céu. Além disso, a religiosidade do nosso tempo é descomprometida e busca uma religião fácil, que não exija muitas mudanças nelas. Eu gosto de comparar a religião de algumas pessoas a um supermercado da fé. Deixa eu te explicar. No supermercado, a gente entra e a gente vai lá com o nosso carrinho, com a nossa cestinha, e a gente vai pegando da prateleira aquilo que nos agrada, aquilo que a gente quer, e vai deixando na prateleira aquilo que não nos agrada ou aquilo que a gente não quer. No supermercado da fé, funciona mais ou menos assim. Eu chego na prateleira e pego aquilo da fé que me agrada, aquilo que é do meu gosto. E aquilo que não me agrada, eu deixo lá. Só que não é assim que funciona em relação à Bíblia, quando nós estamos estudando a Bíblia. Ou nós aceitamos tudo da Bíblia, ou é melhor rejeitar tudo. Porque a gente não pode ficar escolhendo coisas desse supermercado da fé para que a gente leve para casa e outras vamos deixar aí porque não nos agrada. Não, com Deus não é assim. Com Deus, a gente precisa se submeter a tudo o que Ele nos pede, não só aquilo que é do nosso gosto. Quando a gente olha para Jó, a gente percebe um homem que se submetia a tudo, ao que ele gostava e ao que não era do seu gosto, mas que era do gosto de Deus. E esse é um grande exemplo para nós hoje. Você aí que está me assistindo precisa se submeter a tudo o que Deus te pede e não só aquilo que você acha que é legal. Eu costumo usar uma metáfora para falar a respeito da tentação e do diabo. Eu gosto de dizer que o diabo não é uma indústria, uma fábrica de tentações. Ele é uma manufatura de tentação. Qual é a diferença? É que na indústria, na fábrica, os produtos saem em série, todos iguais uns aos outros. Na manufatura, as coisas são feitas personalizadas. Quando o diabo vai fazer uma tentação para você e para mim, ele personaliza aquela tentação, porque ele sabe qual é o ponto de maior tentação para nós. Se, por exemplo, a sua tentação tem a ver com bebidas alcoólicas, ele não vai te tentar com pornografia. Se a sua tentação tem a ver com dinheiro, ele não vai te tentar com mulheres. Ele personaliza a tentação para tentar nos derrubar, para tentar nos tirar da presença de Deus. Com Jó não era diferente. Certamente Jó tinha muitas tentações. A gente não sabe quais são, mas ele tinha, porque ele era um ser humano igual a mim e a você. Mas o texto bíblico diz que Jó se desviava do mal. Se o problema é com pornografia na internet, por exemplo, aquele que segue o exemplo do patriarca vai colocar o computador em um lugar movimentado da sua casa e vai evitar acessar a internet sozinho. Se o problema é fornicação, vai evitar ficar sozinho com a namorada ou namorado em lugares que facilitem a ação pecaminosa. Um exemplo bíblico dessa predisposição a fugir do mal, além de Jó, encontramos em José. Mesmo tendo uma mulher bonita e disponível em sua frente, ele preferiu correr sem roupa a pecar contra Deus. Na terra de Uz, ou no mundo atual, se faz necessário haver homens como Jó, que não andam na beira do abismo, mas evitam correr desnecessariamente qualquer risco de pecar. Além das lições que a gente aprende com as 4 características de Jó, nós também aprendemos com a estrutura do texto. Porque perceba, Moisés disse que ele era
íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Se você parar para analisar, há uma progressão nessas 4 características. Íntegro e reto são características mais internas. Temente a Deus e se desviar do mal são características mais externas. É como se a estrutura do texto estivesse nos dizendo o seguinte: a verdadeira espiritualidade começa de dentro para fora. Jó era fiel de dentro para fora. Ou seja, não adianta a gente ter aparência de cristão se a nossa essência não é cristã. Aliás, no cristianismo, a essência é mais importante do que a aparência. Um fato que nos ajuda a comprovar essa ordem dos fatos é que quando Deus e Moisés vão apresentar a Jó, eles começam pelas características espirituais e morais. Depois vêm as riquezas. Essa é a sequência de Deus. Se a sua vida religiosa é apenas um grande teatro de boas ações, sem um conteúdo espiritual que a justifique, então você não teve o caráter santificado como Jó. Essa conexão harmoniosa entre o interior e o exterior de Jó era tão forte que nem Satanás teve do que acusá-lo diante de Deus. A mensagem do pequeno primeiro verso do livro de Jó é poderosa. Assim como havia um homem capaz de tão elevado padrão espiritual em Uz, pode haver também um dentro da sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola. Deus está chamando você para ser este indivíduo diferenciado. Quando eu estudo a vida de Jó, eu fico pensando na seguinte questão: como Deus me apresentaria diante do universo? Porque o capítulo 1, versículo 1, é uma apresentação de Jó feita pelo próprio Deus para todo o universo. E aí eu fico pensando como é que Deus falaria a meu respeito diante de todo o universo, me conhecendo profundamente como Ele me conhece. Você já parou para pensar nisso? Como é que Deus apresentaria você diante do universo? Não apenas as coisas que você faz, não apenas os momentos em que você está na igreja ou diante das pessoas, aqueles momentos particulares, aquilo que está apenas dentro de você. Como Deus apresentaria essas coisas diante do universo? É difícil, não é, pensar nisso? Porque tem a ver com as nossas intenções, tem a ver com aquilo que a gente sente. Mas sabe de uma coisa? Jó era um homem igualzinho a mim e a você, com propensão para o pecado, com natureza pecaminosa. A diferença é que Jó tinha comunhão com Deus. E quanto mais nós estamos próximos a Deus, mais as características dele fazem parte da nossa vida. Então, sabe qual é o segredo? O segredo para ser bem apresentado diante de Deus e do universo é ficar próximo dele, é ter comunhão com Jesus. Porque eu repito, quanto mais próximo de Jesus você estiver, mais as características dele estarão em você. Então, o meu convite para você é: se aproxime de Jesus e seja também íntegro, reto, temente a Deus e se desvie do mal.